Olha, e os governadores de todo o país se reuniram hoje através da internet, na tarde desta quarta-feira, exatamente para falar sobre a pandemia no Brasil e as providências que estão sendo tomadas em todo o país. Nós ouvimos aqui em Alagoas o governador Renan Filho para saber como é que foi esse encontro, né, e quais os pontos que ele vai destacar. Inclusive, ele responde, né, se Alagoas, por acaso, vai mudar a sua forma de atitude depois do pronunciamento do presidente da República ontem. Acompanhe essa entrevista exclusiva de Alan Garcia. Primeiro, como é que foi essa conversa? O que é que os senhores entraram num acordo? O que é que vem de lá e que o senhor vai seguir aqui? Olha, a reunião com os governadores foi boa. O presidente fez a reunião num tom colaborativo. Depois, o pronunciamento dele à noite surpreendeu a todos, surpreendeu o Brasil. O enfrentamento de uma crise exige várias coisas, mas uma crise nacional exige, sobretudo, união de esforços contra o coronavírus. Eu sou daqueles que acreditam que os governos estaduais, municipais e o governo federal precisam atuar juntos, precisam respeitar a ciência, ouvir a Organização Mundial da Saúde, ouvir outros governos e tomar assim as medidas necessárias para preservar vidas e para permitir que o país siga com a sua atividade econômica sendo levada adiante com o menor impacto possível. Impactos teremos, tanto na perda de vidas quanto na economia. Mas nós precisamos minimizar isso. E a minimização depende da integração de esforços. Foi isso, basicamente, que os governadores trataram na reunião de hoje. Nós, inclusive, do Nordeste, soltamos uma carta e está, nesse momento, acontecendo uma reunião dos governadores do Brasil. Governador, eu vou ser mais direto sobre o pronunciamento do presidente. Ele sugere que o comércio e as escolas voltem aos poucos. O prefeito do Rio de Janeiro, Crivella, disse que vai atender isso daí. O senhor é de acordo ou não? Olha, nós vamos manter o decreto. O decreto não é uma questão de Alagoas, é uma questão de saúde pública. Quem sugere o decreto é a ciência, é a Organização Mundial de Saúde, são os países que estão mundialmente enfrentando esta pandemia com o objetivo de achatar a curva de contágio das pessoas. O que isso significa? Se a gente diminuir a curva de contágio, a nossa rede hospitalar vai conseguir atender aqueles que ficarem doentes. Do contrário, nós não vamos ter condição de atender a todos. E aí, talvez o Brasil chegue à decisão cruel que a Itália está tomando no momento. Quem pode e quem não pode ser atendido em UTI, quem deve e quem não deve receber respirador. A gente tem que achatar a curva para não ter que tomar essa decisão no futuro. Sobre decisões, né, sobre cuidar das pessoas e para que a gente não chegue nessa situação, o senhor anunciou que vai usar o Hospital da Mulher. Como é que isso vai acontecer e como é que vai ficar o serviço que é feito lá? As mulheres vão ficar desassistidas? Nós vamos modificar o Hospital da Mulher, requisitamos uma outra unidade hospitalar, vamos levar os serviços do Hospital da Mulher para ela, já estamos procedendo essa mudança. Amanhã pela manhã eu vou visitar o Hospital da Mulher porque ele vai ficar exclusivo para tratamento de Covid-19 e nós requisitamos um outro hospital privado que o Estado vai administrar o imóvel nesse período para que a gente atenda lá as mulheres alagoanas. E depois que esse surto passar, que a pandemia se dissipar, a gente volta com todos os serviços do Hospital da Mulher para o seu local de origem. De maneira que nós vamos garantir o funcionamento dos dois. Mas como o Hospital da Mulher é uma estrutura nova, construída por nós, dentro das novas tendências de saúde pública, ele está mais preparado para, numa remodelagem, atender as pessoas que contraírem o novo coronavírus. Sobre o caso que eu mesmo anunciei ontem, um senhor de 63 anos, que era um caso suspeito, eu deixei isso bem claro, mas não anunciamos a morte por Covid porque não havia a confirmação pela CESAL. Hoje, o que é que temos sobre isso? Por isso, o seu posicionamento foi muito correto, porque a CESAL fez o teste e o teste deu negativo. Esse senhor deu entrada no hospital da Unimed, veio a falecer e houve uma dúvida se ele tinha falecido de Covid ou de outra causa. Nós fizemos o exame e o LACEN divulgou o exame hoje, demonstrando que ele não morreu de Covid-19. Por isso, essa postura da imprensa é fundamental e a sua foi elogiável para exatamente dissipar qualquer fake news, que é uma situação que sempre acontece em momentos de crise e tem acontecido bastante agora, e eu tenho, inclusive, pessoalmente trabalhado para combatê-las.
algum posicionamento ou atitude que vem a partir de amanhã dessa reunião com os governadores que o senhor participou? Olha, eu participei da reunião dos governadores do Nordeste, nós soltamos uma carta mantendo a situação de isolamento nesse momento. Nós vamos avaliar novas medidas adiante, o que a gente pode fazer para preservar as vidas e para que a economia siga adiante. E agora eu estou participando nesse momento de uma reunião de governadores do Brasil, saí para conversar com vocês e logo mais eu presumo que tenhamos um posicionamento nacional.